para darmos início à nossa live. Queria agradecer a presença e a participação de todos. Espero que a nossa próxima hora seja bastante produtiva e que nós possamos aí sair daqui com mais algumas notícias e atualizações a respeito aí da aplicação e da efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá ok? Bom, eu vou dando início aqui enquanto as pessoas vão chegando, até porque nosso tempo é curto. Então, vamos falar um pouquinho da agenda aqui, da nossa agenda hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre uma evolução na linha do tempo da LGPD, multas administrativas que têm sido divulgadas, processos administrativos divulgados a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, alguns processos judiciais também. Vamos passar muito rapidamente sobre a questão de conceitos básicos da LGPD, alguns dos conceitos básicos, vai ser um highlight aqui muito breve, né? Falar sobre as penalidades e penalizações relativas à LGPD também. O que fazer aí um pouquinho sobre os agentes de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados. E também vamos aí, vocês vão ter a oportunidade de entender se pegou ou se não pegou a legislação em relação a isso e as soluções, né? Quais são os caminhos aí, o que você precisa ter feito, o que precisa estar em ordem, vamos dizer assim, em relação à sua empresa para que você possa, a sua empresa, você, o seu departamento, fazer frente aí às demandas previstas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, não é mesmo? Já são aqui 11h02, nós temos aqui alguns participantes, tem gente chegando ainda, aqueles que estão chegando agora, nosso muito obrigado pela presença, pela sua participação, mas a gente vai dar início aqui em função do pouco tempo para que possamos conversar aí e apresentar o conteúdo previsto para hoje. Bom, vamos falar um pouquinho da linha do tempo e a evolução aqui da LGPD e a sua aplicação. Vamos iniciar pela publicação da própria lei, que é a Lei 13.709 de 2018. Ela saiu em agosto de 2018, que criou a LGPD. LGPD é a sigla relativa à Lei Geral de Proteção de Dados. E os dados que são protegidos por essa lei são os dados pessoais, são os dados de pessoa física ou, pelo que está na lei, pessoa natural. Então, esses dados são os que são protegidos. Sempre que a sua empresa, a sua instituição, a sua corporação tiver acesso a dados de pessoas físicas, sejam essas pessoas físicas clientes, sejam essas pessoas físicas colaboradores, sejam essas pessoas físicas empregados, e aí qualquer dado, né, pode ser e é protegido pela legislação. A lei veio proteger e dizer a respeito, normatizar a respeito do uso, quem usa, quem são as pessoas que usam, o que é necessário, quais são as hipóteses ou as possibilidades de utilização desses dados pessoais, porque é permitido a utilização dos dados pessoais. No entanto, hoje e agora existem regras para isso, então essas regras têm que ser observadas. E então a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada em agosto de 2018, trazendo essa nova regulamentação para o Brasil, que era uma legislação que pelo mundo já existia há muito tempo. Só para tomar como um paralelo, a Argentina, por exemplo, tem lei de proteção de dados desde 2001. Então já faz bastante tempo. Na Argentina, isso eu não estou citando aí outros países do mundo, como a Europa, Japão, Estados Unidos, por exemplo, que tem legislações mais antigas e uma tradição disso, a respeito disso. Bom, em agosto de 2019, foi criado, então, aí seguindo nessa linha de tempo que a gente traçou aqui com alguns dos eventos aí,
Em agosto de 2019 foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já estava prevista na legislação, mas até então não tinha nenhum movimento oficial do ponto de vista de criação dessa autoridade. Em poucas palavras, é uma agência reguladora e fiscalizadora dessa Lei de Proteção de Dados, e a gente chama a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como no Brasil, como bons brasileiros que somos, pela sigla de ANPD, ok? Então, 2018, em agosto de 2018, se criou a Lei de Proteção de Dados, que tinha uma previsão de início, o que se chama de vacância, né? O tempo entre que a lei é publicada e a sua cobrança, sob o ponto de vista de efetivação mesmo, né, dos cidadãos, de 2 anos. Então, em tese, seria agosto de 20. E em agosto de 19 houve a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando foi em agosto de 2020, foi criada uma estrutura jurídico-administrativa para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, veja só, mais ou menos uma vez por ano aí vieram ocorrendo os passos de movimentação por parte, primeiro, do Legislativo e do Governo para a criação e aprovação da lei. Depois de um ano, veio a criação da autoridade que iria regulamentar e fiscalizar. Um ano depois disso, ou seja, 2 anos, quando já estava às vésperas do início da vigência da lei, da efetiva vigência da lei, foi criada a estrutura jurídica e determinados cargos, detalhado cargos e estrutura da NPD. Aí, em setembro de 2020, teve início da vigência da lei especificamente, só trazendo aqui uma lembrança que a partir de março de 2020 nós estávamos vivendo a pandemia do coronavírus 19. E essa mudança aí que de alguns dias, eu vou chamar assim, foi por conta de emendas e substitutivos que foram propostos e no final acabou se definindo aqui num resumo muito rápido que a lei já estava vigente a partir de setembro de 20, tá bom? Então, a partir de setembro de 2020, portanto, há 3 anos, passou a ter eficácia plena a legislação e podendo ser as empresas cobradas a respeito disso. Empresas, em regra, tá? Pessoas físicas também têm que proteger dados de pessoas físicas, mas aí é um outro critério, via de regra, quem movimenta grandes volumes e tem informações sensíveis, via de regra, são empresas, instituições e órgãos de uma maneira geral. Então, em setembro de 2020, passou até a cobrar a efetiva existência ou vigência da legislação, vamos dizer assim, podendo ser cobrada de todos. Em março de 21, portanto, por volta de 6 meses depois, houve a criação do regulamento interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí começaram as coisas a andar um pouquinho mais rápido já, né? Em março de 21, criou-se esse regulamento interno. A partir de julho de 2021, houve a criação de um comitê de governança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, já tudo bem que os espaços não são tão curtos assim, mas percebe-se que aí, a partir de setembro de 20, houve uma movimentação mais efetiva por parte do governo e da autoridade nacional para a implementação dos processos e uma questão que é muito importante, a autoridade nacional, num primeiro momento, veio com a ideia de orientar, regulamentar e educar as empresas e pessoas como um todo, a sociedade, né, a respeito da questão do uso adequado e da proteção de dados pessoais. Então, não iria acontecer, ou pela proposta da autoridade naquele momento, primeiro deveria haver um mínimo de orientação e esclarecimento a respeito do que eram dados pessoais, do que poderia ser feito, como poderia ser utilizado, e a partir daí, então, começou uma série de regulamentações. Então, primeiro, além dessas regulamentações, houve um processo de regulamentação da NPD em julho de 21 também. Depois, na sequência, veio falando aí, já em outubro de 21, sobre uma orientação interna sobre um processo de fiscalização administrativo sancionador, ou seja, como é que as empresas iam ser fiscalizadas, como é que a autoridade nacional ia fiscalizar essas questões.
Aí, dentre várias orientações que foram publicadas, estão disponíveis no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, veio, por exemplo, uma das que servem aí de norte para várias questões, uma aprovação da regulamentação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte, a partir de janeiro de 22. Veja que os espaços entre os movimentos de aprovação, divulgação, regulamentação foram encurtados, e a autoridade nacional também adotou uma postura muito louvável, diga-se de passagem, de primeiro ou antes de implementar questões que ela entendia relevantes, abrir consultas públicas, permitir e receber sugestões a respeito dos temas, para que as partes interessadas pudessem se manifestar. Qualquer consulta pública ou qualquer tema que está sendo regulamentado tem uma agenda publicada, disponível no site, tem previsão de biênio aí para o próximo biênio da atuação, de como tem sido feito, de como tem sido tratado, o que vai ser tratado. Tem temas ainda que são relevantes por serem tratados. É um tema, ou são temas, né, porque é um conjunto de assuntos e situações que são bastante relevantes. Então, naturalmente, isso não se regulamenta de um momento para o outro, mas também é importante dizer que, como várias questões legislativas no Brasil, existem lacunas e questões muito relevantes a serem tratadas. Por exemplo, aqui no Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, abre, né, ou desonera, desobriga as empresas de pequeno porte, assim consideradas de acordo com o regulamento, de terem alguns controles ou simplificar determinados controles, desde que não tratem de grandes volumes de dados, que não tratem de dados sensíveis, e isso ainda está cabendo aí, ou ainda existe uma lacuna que pode ser discutida para determinados tipos de ação ou determinados tipos de questões envolvendo dados mesmo de agentes considerados de tratamento de pequeno porte. Bom, vamos evoluindo aí. Aí o ano de 2023, você vê que nós saímos da regulamentação de janeiro de 23 para mais relevante. Houveram outras no meio do caminho, aqui não estão todas, só para deixar claro, em relação à aprovação do regulamento de dosimetria e aplicações de sanções administrativas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que foi publicado agora em fevereiro de 23. E por que isso? Isso foi uma questão muito discutida, né, com a sociedade e organizada internamente. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a multa geral possível de ser aplicada às empresas, mas a autoridade nacional entendeu que, para que isso pudesse ser feito de maneira justa e correta, e sem inviabilizar os negócios, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para inviabilizar negócios, não veio para podar a iniciativa privada, mas veio para proibir determinadas práticas e determinadas questões que são utilizadas que, segundo a autoridade, ou pelas práticas internacionais de proteção de dados pessoais, não são práticas adequadas. Ok? E aí, fevereiro saiu a dosimetria, que foi discutida por um bom tempo, né, com a regulamentação. Já haviam processos administrativos sendo analisados pela autoridade nacional. Aliás, existem processos aí que vêm sendo discutidos desde 2021, e grande parte deles a partir de 2022. E aí, a partir de julho, foi aplicada a primeira multa administrativa numa empresa, para uma empresa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão dos processos em andamento. Márcio, meu som tá bom aí? Tá tudo bem com o pessoal? Tá dando para me ouvir bem? Tranquilo, pode seguir. Tá ótimo. Então, vou dar sequência aqui, pessoal, em função do tempo e até para que a gente possa tentar conversar um pouquinho ao final aí. Então, o que houve de aplicação de multas administrativas, e aqui é um detalhe importante, porque enquanto eu preparava o material, a cada dia que eu preparava saiu uma multa nova, né? Ou pelo menos a publicação destas. Então, nós tivemos movimentações aí nos últimos dias, inclusive. Então, a primeira empresa que recebeu uma multa efetiva foi uma microempresa da área de telemarketing. Foi um processo que foi iniciado em março de 22 e a multa foi publicada pelo Diário Oficial da União em julho de 23. Aqui eu quero fazer um parêntese só para a gente perceber o seguinte. Primeiro,
né? Houve um espaço de tempo relativamente grande entre o início do processo e o julgamento ou a publicação da multa, mas lembrem-se que, nesse momento, a própria aplicação da multa e a dosimetria de como isso seria aplicado e as orientações cabíveis a empresas, e aqui no caso vejam que é uma microempresa, então se enquadraria numa empresa de pequeno porte, que tem uma série de exceções, de acordo com a regulamentação já publicada por parte da autoridade nacional. Nós tivemos aí todo um período para ser feito e uma série de coisas acontecendo nos bastidores da autoridade nacional. Ainda assim, levando-se em consideração que é uma autarquia, um órgão público, né? Essa publicação houve aí mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses entre o início do processo e o julgamento final e a publicação da, vamos dizer assim, multa administrativa e das penalidades aplicadas. Nesse caso, houveram 3 sanções identificadas. Primeiro, tratamento de dados de pessoas físicas sem amparo legal, e foi aplicada uma multa de R$ 7.200 por esse problema, especificamente. Não cooperação com a fiscalização, houve uma outra multa de R$ 7.200 por esse outro assunto. E não havia, por parte da empresa, a indicação de um encarregado pelo tratamento de dados. E isso, neste caso especificamente, gerou somente uma advertência. Só que aí a gente vai para o outro lado da questão, que às vezes ultrapassa a situação financeira pecuniária. Primeiro, isso é público. Foi publicado no Diário Oficial. Está disponível para todos. Segundo, muitas vezes a questão dessa publicização, ou seja, de tornar público a penalidade colocada à empresa, já pode ser maior financeiramente o prejuízo, os problemas comerciais de relacionamento da empresa em função dessa questão, do que efetivamente a multa pecuniária, porque a imagem da empresa fica arranhada, a imagem da empresa fica exposta e, invariavelmente, sempre haverá o acompanhamento daquele carimbo de vazamento de dados em relação ao nome daquela empresa, àquela instituição. É o que aconteceu aqui, e eu até acredito que, neste caso do encarregado de dados, não foi aplicado multa, efetivamente, por se tratar do primeiro caso da história da autoridade nacional e por se tratar de uma microempresa. Eu não acredito que casos futuros talvez venha a se repetir o simples fato de gerar uma advertência, e mesmo que essa advertência venha recair sobre uma reincidência no futuro, provavelmente a multa a ser aplicada será mais relevante em função disso, ok? Lembrando-se sempre que, mesmo nessas primeiras atuações, a autoridade nacional tem levado em consideração o processo educativo, né? E para trazer a cultura de segurança e de proteção de dados para as empresas, instituições e órgãos públicos em geral. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os órgãos que estão sendo fiscalizados em empresas como um todo. Aí agora, agora em outubro de 23, houve a publicação de mais 2 multas administrativas ou de sanções impostas a empresas, só que aí foram órgãos de saúde pública. Foram um caso aqui, o primeiro foi o órgão de Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina. O processo se iniciou em setembro de 22 e a publicação ocorreu agora em outubro de 23, recentemente, tem poucos dias. Ainda cabe recurso disso à Secretaria, é importante deixar claro, ok? E veja só, já houve um encurtamento do prazo de análise aí, né? Já houve menos de 1 ano entre o início e a condenação ou a finalização imposta pela autoridade nacional. O que foi ou o que houve de aplicação ali? Advertência por não possuir relatório de impacto à proteção de dados, inclusive de dados sensíveis, porque se tratava de uma instituição de saúde. Advertência por não comunicar tempestivamente à Autoridade Nacional de Vazamento de Dados ou do incidente de segurança. E advertência por não apresentar documentos à Autoridade Nacional. Detalhe,
esta secretaria vai ter que deixar um banner no site dela por 90 dias e informar diretamente os 300 mil envolvidos no vazamento de dados, que foram as pessoas que tiveram seus dados vazados, e ainda adotar e montar um cronograma que vai ser acompanhado pela autoridade nacional, ou seja, e lá na publicação, a autoridade nacional já vem dizendo quais são os prazos, como vai ser feito, quem tem que efetivar ou demonstrar a efetiva adoção daquilo que está sendo demonstrado é a secretaria. Se não for feito, outras sanções administrativas ou pecuniárias podem vir em decorrência disso. E os prazos são de 3 meses, 6 meses, por exemplo, e até 1 ano para se resolver as questões. E é importante deixar claro, caso você não seja da área de segurança da informação, de proteção de dados, que esses processos não se implementam do dia para a noite. São processos complexos, porque você tem que discutir com prestadores de serviço de TI, fornecedores de software de TI. Você tem que criar uma cultura de segurança de dados e proteção de dados dentro da sua empresa ou instituição. Você tem que ministrar treinamento às pessoas que estão envolvidas e que têm acesso aos dados pessoais ou que acessam informações da empresa. Vejam quantas frentes são colocadas. Eu tenho que documentar esses processos, porque se eu tiver que apresentar uma justificativa para um órgão fiscalizador, se eu tiver que apresentar uma justificativa para a justiça que por me questionar por alguma situação, eu tenho que ter processos documentados. Eu tenho que dizer como funciona o processo e ter evidência de que aquilo que está escrito está sendo cumprido por parte da empresa. Não é simples, né? Não é elaborar vamos dizer assim, um relatório, que também já não é simples, mas é um processo que tem que se implementar e é um dia a dia de continuidade de melhoria no processo ao longo de todo o espaço de tempo, ok? Então, houve essa publicação recente agora e também houve outra publicação a respeito do IANSP, que é o Instituto de Assistência do Servidor Público Estadual de São Paulo, que também ainda cabe recurso da decisão, é importante deixar claro, tá bom? Outro processo que informa sobre vazamento de dados e que foi instaurado em setembro de 23, com finalização ou publicação em Diário Oficial em outubro de 23, e as penalidades administrativas, multas administrativas foram advertência por não manter sistemas seguros de armazenamento e tratamento de dados de milhões de servidores públicos do Estado de São Paulo e seus dependentes, advertência por não comunicar de forma clara, adequada e tempestiva os dados pessoais que podem ter sido objeto de vazamento. O Instituto aí também vai ter que elaborar um cronograma e implementação de medidas que tornem os sistemas de armazenamento menos vulneráveis e publicação de um comunicado no site, um banner também por 90 dias. Veja que isso, a gente vê que quando foi uma empresa de ordem privada, não houve aplicação de multa imediatamente. Quando foram órgãos ligados de alguma maneira a entes públicos, num primeiro momento, houve advertência, publicização disso. Independente da responsabilização pessoal dos gestores envolvidos nesses órgãos públicos, que é uma outra questão a ser entendida aí, existem obrigações que poderão ainda ser implementadas e trazer outros desdobramentos e multas administrativas, efetivamente. E são órgãos que lidam com milhões de dados, milhares de dados pessoais, e nesses dois casos, dados sensíveis, porque com certeza devem haver informações relativas à saúde dos envolvidos, informações que são consideradas pela Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis. E os dados sensíveis, quando identificáveis ou vinculáveis a uma pessoa, eles têm como consequência prática, para quem deu causa ao vazamento ou quem detinha informação e acabou que essa informação teve uma forma de acesso indevida, multas administrativas e penalidades maiores. A autoridade nacional tem a possibilidade de determinar o bloqueio do uso do banco de dados de 3 a 6 meses, de 3 meses a 1 ano, e isso impediria, por exemplo, dessas instituições terem funcionamento. Então, às vezes, a multa pecuniária, ela é muito relevante, ela é um problema, mas não é um problema maior do que ter o acesso ou a utilização do banco de dados das pessoas
envolvidas no vazamento, ou talvez na instituição como um todo, dependendo da magnitude disso, de serem utilizados. Isso pode levar uma empresa simplesmente ao colapso e deixar de funcionar e não ter como atender os seus clientes, talvez por 3 meses, 6 meses, até um ano, até que se resolva a fragilidade do ponto de vista de tecnologia de controle de dados. Vejam o tamanho do problema para uma empresa para lidar com essas questões. Aí nós temos aqui, eu vou citar rapidamente alguns processos administrativos em andamento que estão disponíveis no site da Autoridade Nacional, mas não são todos, ok? Então, o Ministério da Saúde está sendo fiscalizado ou está sendo analisado informações por falta de encarregado, ausência de relatório de impacto de informações de dados sensíveis, falta de comunicação de incidente de segurança. Isso ainda a ser confirmado, tá, pessoal? Isso que eu estou falando aqui são processos que estão em andamento e a Autoridade Nacional é tão transparente que ela coloca tudo lá. Então, se eventualmente a sua empresa vier a ser objeto de uma análise de um processo administrativo, ela vai aparecer no site enquanto esse processo estiver andando, mesmo que isso não resulte em uma eventual aplicação de sanção, multa ou advertência. Então, se tornará ou estará público. E determinadas empresas estrangeiras, quando contratam os serviços de empresas, muitas vezes vão consultar esses sites, até por força da legislação de proteção de dados dos seus países de origem, principalmente empresas da União Europeia, empresas americanas, empresas japonesas, por exemplo, que são algumas das legislações ou locais onde a legislação já é muito mais madura e implementada. E por que não pode compartilhar? Porque isso pode expor as pessoas a riscos. Por exemplo, existe essa cultura da questão de proteger a pessoa. Né? Dentre os dados sensíveis, dados relativos à opção filosófica, gênero, questões biológicas, de saúde, de religião, né? E nós estamos aí, infelizmente, vivenciando um momento no mundo, duas situações, onde nós temos uma questão envolvendo russos e ucranianos, então a nacionalidade pode fazer diferença numa eventual perseguição à pessoa física, e mais recentemente, de maneira mais triste, aí, palestinos e israelenses em relação ao que está acontecendo recentemente. Então, a gente tem que pensar um pouco de como o mundo enxerga quando existe o acesso ao dado de uma pessoa e informações sobre aquela pessoa. Não, lógico que o nome, o CPF, o endereço, o e-mail, o celular são dados importantes, sim, e são protegidos pela legislação. É importante deixar claro isso. Porém, existem outra gama de dados que são mais relevantes, principalmente sobre a ótica internacional e não sobre especificamente a cultura do nosso país, ainda bem, mas que são protegidos. Então, por exemplo, as questões de saúde aqui estão sendo bem abordadas. O Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro está sendo questionado sobre a falta de comunicação de um incidente e não atender a autoridade nacional. Secretaria de Educação do Distrito Federal está sendo colocada por quê? Falta de comunicação de incidente a titulares, comprovação de sistemas que atendem requisitos de segurança. Veja que importante. Secretaria de Estado, uma secretaria de um Estado, de um ente federal, está sendo questionado porque os sistemas utilizados não oferecem segurança mínima. Outra previsão prevista ou algo existente na legislação em relação ao desenvolvimento e utilização de software. Então, os nossos fornecedores de software têm que oferecer softwares e garantias para nos resguardar e resguardar a nossa empresa. Ministério da Saúde, comunicação de incidentes de titulares aí envolvendo segurança e medidas de segurança. Veja que tem 2 processos específicos. Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude de Pernambuco, ausência de comunicação aos titulares de incidente de segurança. Incidente de segurança pode ser um vazamento, pode ser acesso indevido, pode ter sido alteração desses dados, tá ok? E mais, essa secretaria está sendo questionada sobre a ausência de medidas de segurança. O INSS, a ausência de... está sendo investigado, tudo isso são investigações ou apurações que estão sendo feitas. A ausência de comunicação de incidente de segurança aos titulares e não atendimento de medida preventiva determinada ou adotada pela autoridade nacional.
A empresa que representa a TikTok no Brasil, que está sendo analisada em relação à conformidade de tratamento de pessoas aí, crianças e adolescentes que têm cuidado especial. Então, idoso acima de 60 anos de idade, 65, crianças, jovens, adolescentes, situações aí que possam representar alguma vulnerabilidade pessoal. Se nós temos isso, acesso a esse tipo de informação na nossa empresa, seja do nosso empregado, seja do empregado da empresa para a qual nós prestamos serviço, seja dos clientes que a minha empresa atende, sejam de colaboradores que prestam serviço para a minha empresa e, eventualmente, se enquadram em alguma dessas questões, cuidado, porque esses dados podem representar um risco maior para nós. A Serpo está sendo questionada ou analisada em relação à conformidade no tratamento de dados pessoais e o compartilhamento disso com órgãos públicos. Vejam que o governo está sendo questionado pela utilização e compartilhamento de dados de pessoas entre eles, entre os entes públicos. O governo não está livre da legislação, não é uma legislação à parte. Pense como esses dados pessoais são tratados dentro da sua corporação, ou com empresas parceiras, ou com empresas do grupo, ou com empresas que fazem parte do rol de atendimento. Então, o dado pessoal, ele pode ser compartilhado, ele pode ser utilizado, mas existem regras, existem situações que precisam ser documentadas, tratadas, analisadas, porque se a autoridade nacional apresentar algum questionamento, eu já sei por que eu trato o dado, qual é o fundamento de eu tratar esse dado, tá bom? O Ministério da Justiça e Segurança Pública está sendo analisado por conta de se a utilização de dados pessoais está sendo adequada. Uma empresa de tecnologia também está sendo analisada se os dados tratados por ela na parte de tecnologia e da informação estão sendo feitos de maneira correta. Uma empresa aqui de publicidade também, outra de comunicação e análise de crédito também, em especial em relação às questões ligadas a mudanças de publicação de dados do Enem, para saber se isso pode, se não pode. Vejam a gama de situações que estão sendo analisadas. O WhatsApp, em relação à questão de conformidade do tratamento dos dados entre as empresas do grupo WhatsApp, que faz parte o Facebook e o Instagram. Então, a autoridade nacional no Brasil e as autoridades no mundo têm questionado essas empresas de tecnologia fortemente a respeito disso, ok? As outras grandes empresas de tecnologia também têm sido questionadas a respeito do trânsito, guarda, acesso, controles e cuidados a respeito desses dados pessoais. Não é só essa companhia que ainda está num processo de análise, ok? O INSS e a Dataprev também estão sendo objeto de análise, o governo do Paraná, e aí envolvendo algumas empresas privadas ou não do Estado, Centro de Mídias e Educação São Paulo e alguns outros institutos e órgãos aí em relação à conformidade de tratamento de crianças e dados de adolescentes em plataformas digitais de ensino. E existem notícias que a área de ensino e prestação de serviço à empresa são as que são mais atacadas também, não só isso, mas plataformas que vendem ou prestam serviços finais a pessoas físicas constantemente são. Mas empresas que reúnem, agregam grandes volumes de dados pessoais são os alvos preferenciais de hackers, de invasões, porque ao se invadir uma única empresa, consegue-se ali, os hackers, informações de dezenas de empresas e talvez de milhares de pessoas num único local. Então, vale para eles, hackers, e isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos feitos por órgãos, institutos e empresas ligadas à segurança da informação que mostram essa preferência dos hackers nesse tipo de atuação. E temos também a questão do grupo Raia Drogasil, e aí eu vou tratar da Federação de Redes de Farmácias, em linhas gerais, independentes de farmácia, por conta daquela questão de concessão de descontos em função da utilização do CPF da pessoa. Isso está sendo um objeto de análise aí, e é algo que vem sendo questionado desde o início da publicação da lei no Brasil. Só para nós termos uma ideia, ao longo desse triênio 2020-2023, a ANPD já recebeu mais de 600 denúncias a respeito de violações à Lei Geral de Proteção de Dados. Não quer dizer que essas empresas, órgãos ou instituições serão condenadas ou que cometeram erros ou algo do tipo,
mas eu quis ilustrar aqui, pelo que está no site da própria autoridade, que existem empresas e órgãos sendo fiscalizados. E vejam que a transparência é tão grande que atinge órgãos e entidades públicas, não somente privadas. Então, se o governo tem problemas na gestão de dados pessoais, e nós sabemos que tem, pelo que está aqui, pela própria manifestação dos responsáveis por isso, nós estamos vendo que existe aí uma série de cuidados e questões sendo analisadas para deixar claro que ninguém estará livre ou impune em relação à não utilização adequada desses dados. Esse é um dado importante. E olha, ontem foi dia do profissional de TI, né, e até recebi umas brincadeiras aí a respeito de quem é da área de TI, que às vezes as pessoas, e nós, eu me incluo nisso, pensamos que é tão rápido fazer qualquer coisa na área de TI quanto, por exemplo, pedir um pastel, uma brincadeira popular, né? Aliás, meus parabéns aos profissionais de TI, mas pelo seu dia de ontem, mas implementar processos e cultura de segurança de dados e proteção de dados pessoais não é um processo rápido, não se faz de um mês para o outro, de uma hora para outra, e vou além, é um processo contínuo, que uma vez que você conseguiu implementar aquilo, depois precisa ser feita a manutenção desses processos implementados, dessa segurança prestada, além da necessidade de termos um encarregado de dados ou o dado, que a informação, como é conhecida fora do Brasil, que é o DPO, que é a pessoa que será a ponte entre a empresa e o órgão de fiscalização, a autoridade nacional, para a resposta de demandas e apresentação de questionamentos. Vamos falar rapidamente sobre processos judiciais aqui. Logo em 2020, aí nós tivemos um comprador de imóvel que ingressou com uma ação judicial falando a respeito do compartilhamento de seus dados pessoais com empresas e prestadores de serviços ligados à área de decoração, reformas, construção civil. Num primeiro momento, ele foi condenado, a empresa foi condenada. Num segundo momento, o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu isso, mas não que a alegação da pessoa não fosse correta ou que não houvesse efetividade, mas o tribunal se apegou ao fato de que em novembro de 2018, que quando foi a data da compra do imóvel, a LGPD ainda não estava, vamos dizer assim, vigente. Então, vamos dizer que a empresa, mesmo que houvesse outros motivos para ela alegar a defesa, ela conseguiu sair desse questionamento da multa imposta por compartilhamento indevido de dados e não autorizado de uma empresa com outras ou com outros prestadores, porque naquele momento, no entendimento do tribunal, não estava vigente a LGPD. Talvez, se isso tivesse ocorrido a partir de setembro de 20, a decisão fosse outra. Importante deixar isso claro. Então, aqui, até o momento, eu estava falando sobre as decisões administrativas de publicação de multas ou advertências. Depois eu falei dos processos administrativos de investigação por parte da autoridade nacional. Agora eu estou trazendo uma outra frente que independe da autoridade nacional, que são as demandas judiciais de pessoas que se sentem ofendidas ou que entendem haver problemas no uso dos seus dados pessoais e podem questionar qualquer pessoa jurídica nesse sentido. E as pessoas jurídicas têm que fazer frente, ter condições de fazer frente ao atendimento dessas demandas dessas pessoas físicas. Então, um outro caso que foi relatado aqui, ou que eu encontrei, né, que diz respeito a uma empresa de saúde, e, na verdade, uma gestante contra uma empresa de saúde, e essa mãe, o que aconteceu? Ela recebeu mensagens a respeito de coleta do cordão umbilical, uma empresa que estava oferecendo serviços para a guarda desse material genético, vamos dizer assim, após ela ter sofrido um aborto. E aí o que acabou acontecendo é que o Tribunal de Justiça condenou a empresa por uso de dados sensíveis sobre o estado da gravidez e até, apesar da empresa ignorar o óbito do bebê, infelizmente, mas isso não serviu de motivo para a empresa poder se esquivar da condenação que foi imposta a ela, ok? Veja que situação aí importante, aonde houve problema já consumado. Outro caso muito importante, que me pareceu bastante relevante nessa questão, foi uma empregada que entrou contra a sua empregadora,
pois ela questionou, ela pediu à antiga empregadora o acesso a seus exames médicos e laboratoriais. Ela queria ter acesso a esses materiais que foram dela, que eram exames dela, pessoais dela, e a empresa foi condenada a pagar a essa ex-empregada, a título de indenização, R$ 10.000, porque a empresa dificultou a entrega dessas informações pessoais à titular. Veja o espectro que teve. Nós estamos falando de relação de consumidor, relação entre empresas, e aí, de dentro da própria empresa, surge uma demanda de um pedido de acesso a informações da pessoa. Ela não pediu informação de terceiros, ela pediu informações dela própria, e a empresa relutou em entregar essas informações à empregada e, por isso, foi condenada na justiça a pagar uma indenização de R$ 10.000, pois não forneceu ou dificultou a entrega desses exames, desses atestados, desses laudos médicos relativos à própria pessoa. Então, demanda judicial já concretizada, já indenização já paga, R$ 10.000. Ações trabalhistas, né? Então, o que acaba acontecendo em linhas gerais, aqui nós tivemos algumas situações, eu preferi tratar em linhas gerais sem especificar muito, de empregados ou pessoas que juntaram ao processo informações de saúde aí, de pacientes, no caso especificamente, ou seja, informações sensíveis de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, de terceiros, como prova de suas alegações. Um funcionário alegou ali, colocou alguns prontuários médicos de terceiros para comprovar as alegações de ordem trabalhista dele, de que ele estava cumprindo determinada jornada de trabalho, por exemplo, e ele tinha como prova, a prova que ele levou, foram os prontuários de pessoas que estavam sob seus cuidados numa instituição de saúde, onde mostrava os horários que a pessoa tinha que receber o medicamento. Ele foi lá, copiou e anexou no processo para provar, por exemplo, que estava fazendo uma jornada indevida, por exemplo. E a alegação ali que ele pretendia era, além de reverter uma justa causa que foi aplicada a esse empregado, também conseguir, claro, mostrar jornadas, na opinião dele, excessivas ou fora do contrato previsto. E, no final das contas, o juiz manteve a justa causa ao empregado e ainda a sentença levou uma advertência ao empregado porque ele expôs dados de outras pessoas, dados sensíveis de outras pessoas, com dados de saúde, informações sobre o estado de saúde das pessoas, num processo. Veja só essa situação aqui. E ele, de acordo com o juiz, a empresa tinha provas que o empregado tinha sido orientado, em hipótese alguma, a dar ciência disso publicamente. Aí eu vou fazer 2 parênteses aqui. O primeiro, a tua empresa já comunicou formalmente aos teus empregados, colaboradores e prestadores de serviço de que não pode divulgar a informação? Tem um papel assinando isso, ou algo que mostra um curso, um treinamento que foi dado essa evidência de que ele está proibido de compartilhar isso? Como é que a tua empresa vai provar ou provaria se você é lá no lugar desse empregador? Se vocês não têm isso na sua empresa, algo precisa ser feito, porque a sua empresa está correndo risco. E eu gostaria de chamar aqui o Márcio Anunciato, meu sócio, que está aqui nos bastidores, que admitiu todos os 27 participantes desse momento da live aqui, para falar um pouquinho, Márcio, sobre a questão específica. Aqui eu vou fazer um paralelo ao tema, mas que também diz respeito, porque muitas vezes quando a gente fala de dado pessoal, as pessoas não se dão conta de que envio de dados de pessoa física para processamento de uma folha, dados de pessoa física para justificar a falta da pessoa ao trabalho, para abonar aquele dia de trabalho, ou até mesmo o envio de exames admissionais periódicos de retorno do afastamento, exames demissionais também fazem parte, mas, Márcio, fala um pouquinho sobre uma questão específica aí que está chamando muita atenção sobre a inclusão de dados de pessoas físicas no e-social em relação a processos trabalhistas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar novamente, obrigado, pessoal, pela presença. De fato, sim, o foco aqui, obviamente, é LGPD, mas hoje está tudo entrelaçado. Estamos prestes a começar a questão dos processos trabalhistas no e-social.
E assim como, por exemplo, o SST, né, saúde e segurança que o Edson comentou, os dados vão circular em diversos prestadores de serviço, jurídico interno, jurídico externo, dependendo da situação, a parte de saúde e segurança do trabalho, porque embora já previsto na legislação a necessidade de prestar todas as informações relacionadas ao processo trabalhista, na prática não é o que vinha acontecendo. E o governo construiu uma situação de que você vai informar se dentro do processo trabalhista, dependendo da decisão do juiz, se o profissional estava ou não exposto a agente nocivo, que dá direito à aposentadoria especial, se ele tem que pagar pensão alimentícia no contexto do processo trabalhista, quem são os pensionistas, se ele paga despesas de saúde dos dependentes que são menores de idade, por exemplo. Então, a coisa está rodando dentro da empresa para o advogado interno, para o advogado externo, para a segurança do trabalho interno e externo, num contexto de atendimento da obrigação do social no processo trabalhista. Mas vejam quantos dados pessoais e dados pessoais sensíveis também estão tratando. Então, em todos os processos hoje, a gente até brinca, né, Edson? A gente até não queria olhar muito para a LGPD, mas não tem jeito, ela corre atrás da gente. Se você tem, eu brinco, um funcionário manco, você tem que olhar necessariamente para a LGPD, porque você está tratando de dados pessoais e a própria legislação trabalhista exige que sejam movimentados, aí, sejam informados dados pessoais, né, para atendimento da legislação, obviamente, mas que, como ela circula em diversos atores, né, que a gente vai ver os conceitos básicos aí, né, quem são os controladores, os operadores, os suboperadores, enfim, a gente tem que estar atento mesmo quando não está falando diretamente de LGPD. Acho que é por aí, né, Edson? Então tem que ter esse cuidado em todas as esferas. Isso, legal. E aí, nós estou trazendo esse assunto à tona porque ele circula dados sensíveis e pessoais e vocês precisam olhar para isso dentro da sua empresa e cuidado, porque não informar os processos de maneira adequada ou não informar os processos no social trará outras questões a vocês e nós podemos auxiliar vocês nessa questão também. Vamos seguir. Outro caso aqui de ação trabalhista, onde um empregado pediu para ser identificado somente pelas iniciais, para que ele não pudesse ser possivelmente identificado no futuro por outros empregadores ou futuros empregadores, e o pedido foi negado, mas já houve esse pedido na Justiça. E aí, mais recentemente, foi publicado aí no mês passado, uma decisão em primeira instância da Justiça, onde a União está respondendo a uma demanda gerada por um Instituto Sigilo, que trata e tem por objetivo proteger dados pessoais, um processo que questiona o vazamento de 4 milhões de dados de 4 milhões de beneficiários do Programa Auxílio Brasil, que foi gerado durante o período de pandemia, e determinando para cada um pagamento de R$15 mil. Além de 40 milhões de reais destinados a um fundo de defesa dos direitos difusos. Veja isso, então, cabe decisão, ainda cabe recurso, com certeza a União vai recorrer a todas as instâncias, mas isso demanda aí uma condenação já na Justiça à União e aos envolvidos, porque não é só um ente público que está envolvido nesse caso, de 56 bilhões de reais. Deve ser revisto o valor, mas aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que está circulando e o qual as empresas estão sujeitas a estarem expostas. Eu preciso saber porque o dado pessoal está dentro da minha empresa, eu preciso saber se aquele dado pode ser utilizado ou não, para que fim eu uso, como eu uso, quais são esses dados, quem são essas pessoas. São informações que a tua empresa está sujeita a apresentar agora já, na verdade há 3 anos. Se nós não temos isso, recomendo que vocês se mexam e corram em relação a isso. Dados básicos aqui, a ideia de controlador é quem compete tomar as decisões, são dados aqui, conceitos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, controlador é aquele que toma as decisões em relação aos dados que estão no seu poder, operador é aquele que realiza tratamento de dados em função do controlador. Detalhe importante, eu só preciso, primeiro, o operador não pode realizar nenhum tipo de tratamento fora do que foi determinado pelo controlador e precisa haver um contrato claro entre as partes, né? Não tem contrato, dá margem a questionamentos, porque existem outras figuras que podem ser utilizadas, como controladoria
ou o controle de dados por mais de uma empresa simultaneamente, onde cada um exerce um tipo de controle. Mas tudo isso precisa estar documentado para proteger as partes, proteger quem é operador, porque o que resulta aí é que a multa maior para quem é um controlador do que é o operador, a não ser que o operador tenha exercido funções ou utilizado esse dado pessoal além do que está previsto em contrato. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais, pode ser uma planilha de Excel ou uma folha de papel, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não protege somente dados eletrônicos, mas também dados em meio físico, ou papel, ou microfilme, ou qualquer outro tipo de situação acessível. E tratamento é basicamente tudo que se possa fazer com um dado pessoal. Coleta, produção, receber, classificar, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminar, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Num resumo bem rápido, é isso que são alguns dos conceitos bem básicos aqui, para a gente ter uma ideia de que não existe empresa que não tenha uma planilha de Excel, uma planilha eletrônica que seja, que tem uma tabela ou uma relação de dados de clientes. Então, tudo isso são bancos de dados. E as multas? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem previsão de aplicação de penalidades máximas de multas de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais. E outra medida, além disso, como eu já coloquei, é tornar público esses dados, né, a publicação disso no Diário Oficial, desde que venha-se confirmar a existência dessa ocorrência, como já ocorreu com as 3 instituições que eu coloquei. Mas vejam que a Autoridade Pública de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional, ela está tornando público, inclusive, empresas que ela, ou instituições ou órgãos que ela está analisando. Se um dia não sair uma publicação no Diário Oficial, é que, ao final do processo, não houve nenhum tipo de orientação, advertência ou sanção ali em relação a essas empresas ou órgãos. E a possibilidade de exigência de bloqueio do uso desses dados até que o infrator regularize a exposição. Pense aí o que isso pode ser de problema numa empresa estar proibida de ter acesso e utilizar para qualquer fim aqueles dados pessoais que estão sob suspeita de análise ou acesso indevido. O que fazer? Então, a lei, por que a lei se aplica a todos? Porque tem um conceito na Lei Geral de Proteção de Dados, que está lá no artigo 46, que diz assim: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas que são aptas ou são efetivas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Quando são os agentes, são todos aqueles que eu citei: operador, controlador, todos que têm acesso ao dado. Então, todos os envolvidos no processo, e o processo movido contra a União em relação ao auxílio, né, a sentença de possíveis 56 bilhões, que já foi lavrado em primeira instância, diz respeito a isso, porque não é só a União Federal, são todos os entes públicos que tiveram acesso e utilizaram isso para algum fim. São todos eles que serão responsabilizados naquela sentença. E um processo de segurança da informação, né, precisa estar documentado. Eu preciso dizer quais são as técnicas. Eu vou implementar uma ISO. Qual ISO eu implemento? Ou existem outras formas, como o SIS, né, o método SIS de controle e proteção de dados. Eu tenho isso documentado. Eu tenho os controles que eu mostro que eu estou fazendo backup, o backup está efetivo. Esse backup está salvo aonde? Está no HD externo, que fica junto da máquina principal. Está no HD externo do lado da onde fica o servidor da empresa, se for um servidor que fica localmente, mas está ali, qualquer pessoa pode pegar aquele HD e levar embora, um pendrive. Minha empresa permite que se conecte pendrive de qualquer forma, em qualquer máquina. Isso pode dar problema? Eu tenho esse processo documentado ou não, né? Então, a falta dessas medidas que eu estou citando, dentre outras, pode expor mais ainda a sua empresa. E a segurança da informação é algo que eu tenho que tratar da segurança da informação como um todo, e aí incluem dados que não são de pessoas físicas,
para que dentro do conjunto de informações eu consiga proteger os dados de pessoas físicas, que é o que a Lei Geral de Proteção de Dados protege. Então, eu não consigo oferecer proteção de dados aos dados pessoais se eu não proteger os dados da empresa como um todo, ou os acessos, até físicos da empresa como um todo. E aí a pergunta que fica, será que a lei pegou? Será que a LGPD pegou? O que vocês acham aí, né? Mas fiquem tranquilos, se você tomou alguma das questões e implementou, isso está documentado e efetivo na sua empresa, não tem problema nenhum. Primeiro, foi realizado um diagnóstico de processo de mapeamento e existência de dados e para que fins são usados. Possui implementados e documentados processos administrativos de controle e de gestão dos acessos aos dados pessoais. Possui implementados e documentados processos eletrônicos de controle e gestão de dados pessoais. Quem acessa o sistema, troca de senha, quem pode, quem não pode, qual o processo, de quanto em quanto tempo, tem duplo fator de verificação ou não. Se possui implementados processos efetivos de controle dos backups e de restore disso, ou seja, eu tenho backup, mas o que está no backup volta se eu precisar restaurar. Documentou claramente a situação dos prestadores de serviços que têm acesso ou que fornecem, que nós fornecemos e acessam dados de pessoas físicas disponíveis da empresa. Ajustou os contratos de prestação de serviço com cláusulas sobre a LGPD entre as empresas que vocês contratam, com os contratos de prestação de serviço dos empregados da sua empresa, se tem previsão clara para isso. Treinou formalmente empregados e colaboradores, eles passaram por um processo de treinamento, eu tenho um certificado mostrando isso. Implementou processos eficientes de gestão de dados pessoais em meio físico e eletrônico, ou seja, o arquivo morto não é qualquer pessoa que entra, só para dar um exemplo de uma situação de meio físico. Arquivos de papel têm controle, estão resguardados, eu tenho como provar isso. Tudo isso faz parte de uma série de processos. O que mais que eu tenho que ter para estar, de fato, livre de qualquer problema? Eu estou pronto para entregar os relatórios aí de riscos ou de dados pessoais que a NPD está pedindo? Eu tenho como fazer isso, eu sei o caminho. Eu possuo um encarregado de tratamento de dados pessoais formalizado e indicado pela minha empresa? Consta uma ata, tem um documento, eu tenho um contrato com um terceiro que presta esse serviço. Eu possuo um procedimento formal do que fazer no caso de um vazamento de dados, para quem eu tenho que comunicar, como eu tenho que fazer. Eu tenho um processo de auditoria de cumprimento das normas e procedimentos existentes relativos à segurança da informação e dados pessoais. Eu possuo aí um processo contínuo de análise e melhoria desses processos. Eu tenho um seguro cibernético para cobrir um eventual incidente se ocorrer, porque eu posso ser vítima de um hacker. Eu tenho seguro para isso. Eu protejo a minha empresa, eu protejo os acionistas da minha empresa. Então, vamos lá. Se você fez tudo isso, ok, você não foi pego. Se você não fez, eu, no seu lugar, estaria bem preocupado em relação a isso, porque existe uma enorme probabilidade disso se tornar um problema real para a sua empresa, até da continuidade do negócio como um todo. Então, o que nós temos para oferecer a vocês, nós ficamos à disposição para que vocês possam nos acessar. Estamos aqui para isso, um portfólio de situações e soluções para a sua empresa. Nós podemos fazer o processo de checagem, levantamento, nós podemos fazer o processo de implementação das soluções e sugestões de segurança da informação para a sua empresa. Nós podemos formalizar a elaboração dessas políticas em conjunto com sua equipe de TI e levantamento desses dados. Nós podemos realizar treinamentos formais para a sua equipe em qualquer lugar do país, disponível com a aplicação de um teste efetivo para você mostrar que a pessoa sabia o que estava fazendo. Nós podemos e desenvolvemos modelos de ajuste de contratos de prestação de serviço entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, entre empresas e empregados, colaboradores terceiros, tá bom? E nós estamos à disposição aqui para atender você. Atendemos também empresas em demandas que dizem respeito ao e-social, tanto da parte de folha quanto em relação à parte de segurança do trabalho, e o compliance digital, para saber se a sua empresa está minimamente atendendo questões trabalhistas, previdenciárias, da Lei Geral de Proteção de Dados,
nós temos isso através de plataformas digitais. Em qualquer lugar do Brasil, nós podemos oferecer e chegar até a você com uma excelente qualidade, e te garanto que o precinho vai ser bem camarada também. Estamos aqui disponíveis para atender você na sua demanda, nas suas necessidades. E se você tiver uma dúvida, quiser conversar conosco sobre LGPD, sobre E-Social, LD-REINF, questões que envolvem a contratação de rotinas de serviços terceirizados, rotinas trabalhistas, previdenciárias, nós estamos à disposição para atender você em qualquer lugar do país, a qualquer momento. É só entrar em contato conosco. Pela sua presença, pela sua atenção, pela sua participação, eu agradeço muito. Peço desculpas porque eu ultrapassei aqui o período. Tem alguma questão aqui, Márcio? Desculpa. Por enquanto não, mas, gente, fiquem à vontade de abordar, tá? Respondendo aqui a Karina também, a gente vai encaminhar por e-mail a apresentação, tá? Também o próprio vídeo gravado a gente vai divulgar lá no próprio canal do YouTube para vocês, também, novamente. E vamos aproveitar, se vocês quiserem, tiver um tempinho, a gente já pode responder algumas perguntas. Fiquem à vontade de passar para a gente, tá bom? Isso. Vocês podem perguntar à vontade. O máximo que pode acontecer, eventualmente eu não conseguir responder nesse momento, não saber, mas se for uma pergunta assim que seja possível de ser respondida e que não esteja dependendo aí de alguma questão específica de lei ou posicionamento da autoridade, a gente pode tentar responder aqui para você. Fique à vontade aí. Agradeço aí as apresentações, as considerações, aos agradecimentos dos participantes. Aliás, meu muito obrigado à participação de todos vocês. E o nosso pedido aqui, a nossa reflexão é para que, por favor, fiquem atentos a isso, porque quando eventualmente surgir uma demanda em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, talvez, dependendo do que for, pode ser tarde para ser resolvido num primeiro momento e sem expor negativamente a marca da sua empresa, a sua empresa. E o nosso objetivo é sempre trabalhar de maneira preventiva para que vocês não passem por um processo de exposição desnecessário. Vocês, as suas pessoas físicas, como profissionais e prestadores de serviço, e as suas empresas em relação ao mercado como um todo, porque, infelizmente, o histórico de empresas que tiveram problemas de vazamento de dados relevantes não é muito positivo em relação à continuidade do negócio ou às turbulências financeiras e econômicas que as empresas ficaram sujeitas após eventual vazamento, certo? Márcio, eu acho que nós agora não temos não vi nenhuma pergunta específica aqui. Acho que nós podemos aqui encerrar, né? Tem alguma questão aqui? Não, a princípio não. De novo, a gente só agradece as palavras aí, o incentivo, só nos anima a continuar e estamos sempre à disposição para vocês. Se você puder virar o slide, a gente tem aí os endereços das nossas redes sociais, aí a gente tem diversos conteúdos aqui, como este gratuito também, entre outros, lá no canal do YouTube, nas redes, mantemos essa comunidade que a gente chama da transição trabalhista, que trata de tudo um pouquinho, né? Tanto da transição efetiva do mundo analógico para o digital, como principalmente os reflexos aí no que a gente chama hoje de compliance digital, que é o que está funcionando nas ferramentas todas aí, né? Quando você mistura E-Social, FD-REINF, DCTF Web, tudo isso regado a LGPD, já viu, a gente tem que estar cada vez mais atento a tudo isso. Então, convido vocês a seguir a gente aí nas redes e mandar contribuição, que a gente só vai realmente aprender e nos desenvolvermos juntos. É isso aí. Tá bom? Então, nos vemos em breve. Agradeço a presença de todos. Aí o doutor Rodrigo lembrando também, aí muito importante, que o PROCON também tem aplicado notificações e multas por não cumprimento da LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados faz parte de um outro arcabouço jurídico que é da proteção ao consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem sim relação com a proteção do consumo como um todo, né? Dentre outros aí, marco da internet e outras regulamentações relacionadas a essa questão. Então, nós agradecemos a participação de todos. Em breve, nós teremos novas lives sobre o tema, com questões específicas, trazendo questões relevantes aqui.
E, por enquanto, só agradeço a presença de vocês e nos vemos em breve, tá ok? Muito Um abraço, obrigado. bom final de semana para todos. Tudo de bom. Ótimo final de semana. Até mais.